Bem-vindas e bem-vindos à terceira conversa sobre sustentabilidade do BCSD Portugal. Desta vez temos o gosto de receber a Raquel Gaião Silva, natural de Viana do Castelo. A Raquel já fez muitas coisas ao longo dos seus 27 anos de idade, como teremos a oportunidade de constatar de seguida. Bióloga marinha de formação, a Raquel é mergulhadora e ativista da luta contra o aquecimento global e as alterações climáticas. Profissionalmente, integra a equipa do recém-criado Fundo de Investimento Faber Ocean Climate Tech, um fundo de capital de risco com um valor superior a 30 milhões de euros, cuja missão é investir em startups na área da economia azul sustentável, ou seja, soluções lucrativas, mas que sejam também capazes de criar valor para o planeta, isto é, ter um impacto ambiental positivo. A Raquel lê sobretudo livros técnicos, leu recentemente e gostou do Factfulness do Hans Rosling, mas também a encontramos na Cidade dos Deuses Selvagens de Isabel Allende. Na música, entre outros, gosta de Caetano Veloso e, por vezes, antes de adormecer, vê programas sobre a natureza, aqueles que costumavam passar aos domingos de manhã, antigamente, com locuções de voz grave e aveludada. Tranquilizam-na, diz ela. Na natureza, ou melhor, na grande família dos peixes, tem uma predileção especial pelo maior peixe do mundo, o tubarão-baleia, que visita com regularidade nos Açores. Talvez por ter estudado piano no conservatório até aos 18 anos e de gostar de fotografia e vídeo, a Raquel é também uma comunicadora eficaz e premiada. Em 2018, foi a primeira portuguesa a ganhar o prémio Global Biodiversity Information Facility Young Researchers Award, com um trabalho sobre o impacto das alterações climáticas na distribuição de macroalgas na costa atlântica da Península Ibérica. E mais recentemente, em 2019, fez um vídeo sobre um projeto de conservação marinha no estuário do Sado, o Ocean Alive, que também ganhou um prémio, desta vez o Global Youth Video Competition das Nações Unidas. Não será por isso de espantar que tenha participado na COP25 sobre o clima, com o estatuto de embaixadora da Juventude da Organização das Nações Unidas para o combate às alterações climáticas. Raquel, obrigado por teres aceitado o nosso convite para uma conversa. O mar é recursos, o mar é energia, o mar é combate às alterações climáticas, o mar também é viagem exterior, para o desconhecido, para outras geografias, mas é também viagem interior. Em muita literatura é um lugar de iniciação e transição, da Odisseia de Homero até ao Melville, o Moby Dick, até à Ode Marítima de Pessoa ou aos poemas de Sofia. É tanta coisa ao mar. O que é o teu mar? O meu mar começa por ser o mar de Viana do Castelo. Como disseste bem, cresci lá, cresci muito próxima do mar e sempre gostei muito de estar na praia, de contemplar o mar, mas na verdade sempre tive um bocadinho de medo das ondas e do poder do mar. E foi só quando eu comecei a mergulhar, comecei a conhecer o meu lugar no mar, que seria então mergulho de escafandro e começar a estar 40 a 45 minutos debaixo de água na tranquilidade plena, que só ouço a minha respiração, não ouço mais nada, e a contemplar toda a biodiversidade que nós temos na nossa costa portuguesa e que tantas vezes não é transmitida na televisão nacional. Muitas vezes só costumamos encontrar documentários de vida selvagem, mas em áreas mais tropicais, e nós aqui nas nossas águas mais frias também temos uma biodiversidade enorme e por isso temos também de a conservar. Então, para mim o mar é uma inspiração inicial que fez com que eu percebesse qual seria o meu caminho profissional, porque eu sempre fui muito indecisa, não sabia muito bem o que é que queria, que profissão é que eu queria ter. E foi quando então comecei a mergulhar que eu realmente descobri o meu propósito de, ok, eu quero trabalhar para proteger este mar, esta biodiversidade que eu estou aqui a ver. Não fazia ideia em que trabalho e se me perguntassem há 5 anos atrás se eu iria estar a trabalhar na área que estou a trabalhar hoje, se calhar eu ficaria super surpreendida, porque na verdade eu não queria ser uma profissão, eu queria era trabalhar para o mar. E por isso, para mim, o mar é uma constante na minha vida, não consigo estar muito longe, muito tempo longe do mar. E lá está, é o que dizes, é uma fonte de tudo, de recursos, de energia, de inspiração. E entrou na tua vida por que idade, mais ou menos? Mais diretamente? Tipo, mergulho, sim, eu comecei a mergulhar aos 19 anos, no meu segundo ano da faculdade. Muito bem. E é curioso que
o percurso podia ter sido da conservação, e aí por via da sociedade civil ou de uma solução profissional menos ligada à economia, porém acreditas que é possível ter crescimento económico, e neste caso crescimento económico azul, e ao mesmo tempo criar valor ambiental ou proteger o mar, para usar a tua expressão? Exatamente. Eu, como qualquer biólogo, a primeira profissão que eu considerei foi a investigação. E fiz alguma investigação durante a minha tese. Mas comecei a perceber que a investigação é crucial, é a base de tudo e deve ser a base de tudo e deve ser ao que recorremos para realmente ter evidências científicas para tomar decisões, mas depois existia muita pouca comunicação entre a ciência, os decisores políticos e o tecido empresarial, que define tanto como a nossa sociedade funciona. E então comecei a perceber que também, com outras qualidades que eu tinha que me diferenciavam dos meus colegas, fiz esta autoanálise, comecei a perceber que se calhar nem era tão boa como os meus colegas na área de investigação, que me interessava na altura, mas que se calhar não teria um perfil ideal para estar todos os dias a ir mergulhar, ir buscar amostras, ir para o laboratório, passar o dia todo no laboratório e depois no final escrever um paper científico, que depois só alguns é que vão ler, não é? Quando se produz estes papers científicos só a comunidade científica é que lê e às vezes só certas equipas é que leem. E eu queria utilizar aquilo que eu aprendi na música, nas minhas atividades extracurriculares e tentar encontrar o meu lugar na comunicação de ciência. Então, houve uma altura que eu considerei ser comunicadora de ciência para informar diferentes públicos sobre o mar. É preciso que a ciência seja mais cidadã, não é? Há um verso do Almada Negreiros que diz: Deus, quem? Deus, diz-lhe que entre, faz bem a Deus estar entre a gente. Também faz bem à ciência estar entre a gente. Sem dúvida. Eu acho que conhecimento sobre a ciência é poder, e nós somos loucos se queremos tomar decisões baseadas em instintos e não em evidências científicas. Nós precisamos mesmo de ter evidência para tomar as decisões, senão o risco associado é bastante grande. E por isso sim, adorava, nessa altura da minha vida, desconstruir um paper científico e explicá-lo a uma criança ou explicá-lo a uma pessoa, um amigo meu de infância, que normalmente os nossos amigos de infância são super diferentes, acabam por fazer coisas super diferentes do que nós fazemos quando somos adultos, não é? Porque é natural ao longo da nossa vida depois irmos juntar mais a pessoas, ter novos amigos mais perto da nossa área de estudo, mas os meus amigos de infância são aquelas pessoas que são os meus amigos que são mais diferentes de mim, em áreas super diferentes da área em que eu trabalho, e explicar-lhes esta ciência e este conhecimento científico que eu fui adquirindo era sempre muito interessante para mim, e ter o feedback deles também era muito importante, e comecei a considerar essa área. E depois comecei a perceber que gostava muito de ligar pessoas, ou seja, de ouvir as pessoas, ouvir a ciência, ouvir as necessidades também do mercado e conseguir ligar diferentes stakeholders nesta área. E aí a pandemia, de algum modo, aproximou as pessoas da ciência, não é? Foi a ciência a ditar, digamos, as regras ou a ditar o mapa de saída, de algum modo, e de reação à pandemia. Por acaso, o verso que há pouco referiu, quem Deus diz aqui entre, faz bem a Deus estar entre a gente, não é do Almada Negreiros, é do Alexandre O'Neill, que tem o slogan Amar e Mar, a ir e voltar, curiosamente. Mas, dito isto, e para fechar esse tema das tuas hipóteses de saídas profissionais, podias ter uma saída na investigação, tiveste uma saída na economia, terias podido também ter a saída, como há pouco referi, da sociedade civil. Como é que tu vês as movimentações das ONGs como a Greenpeace, ou Sea Shepherds, ou outras como Ocean Alive, com os quais colaboraste como voluntária? Sim, eu acho que são importantes no equilíbrio do modelo de desenvolvimento? Super importante. Eu acho que temos de trabalhar em várias frentes para conseguirmos o objetivo de usar o nosso oceano de forma sustentável. E isso passa por educação, passa por ativismo, passa por tentar influenciar decisões políticas, passa por mudar a forma como a nossa economia está a ser desenvolvida. Por isso, sem dúvida, eu volto a repetir, eu sou sempre muito indecisa e para mim momentos de decisão são sempre são momentos de ansiedade porque definem muito um percurso, e eu própria acho que a minha estratégia eu fui experimentar um bocadinho de tudo.
foi experimentar conhecer melhor uma ONG, como a Ocean Alive, foi experimentar fazer também políticas públicas através de um curso que eu fiz. Essa pergunta. Portanto, aí mais na teoria. Sim, exatamente, perceber qual é o papel também dos cientistas nas políticas públicas, como é que se consegue... E achas que a política pública devia regular mais, devia ditar mais as regras, obviamente fundamentada na ciência, ou o mercado e a dinâmica própria do mercado, enfim, com o contraponto da sociedade civil? Eu acho que... É suficiente? Não é suficiente. Eu acho que tem de haver... mais política pública? Eu acho que precisamos de melhores políticas públicas, mais pensadas e mais rápidas, não é? O processo mais ágeis, sim, menos burocracia. No mundo das startups, não é? Sim. E diz-me, Raquel, tu tens uma perspectiva que é ótimo, muito integrada e nada preconceituosa sobre a necessidade de integrarmos os diversos setores. Talvez a minha geração tivesse alguns preconceitos sobre os papéis de cada um. Sem dúvida precisamos de uma economia muito pujante e a fazer a coisa certa, evidentemente. Como é que tu vês o papel das novas gerações como propulsores da mudança? Porque diz-se muitas vezes que os jovens são o futuro, enfim, e tu acabas por cair nessa categoria dos jovens. Sentes que esta geração, não lhe quer chamar Z, mas sentes que estas novas gerações estão de facto a querer fazer acontecer a mudança e estão a ser impedidas ou travadas ou desaceleradas pelas gerações que as antecederam, as minhas e daí para cima, ou sentes que há espaço para também poderem ter uma voz e começar a ditar os ritmos e as direções do futuro? Bem, dizer que os jovens são o futuro é um facto. Os jovens são mesmo o futuro e nós temos de... Eu acho que as gerações... São o futuro, a questão é se já conseguem ditar o que será o futuro. Certo, eu acho que também com a maior presença das redes sociais na nossa vida, faz com que os jovens possam ter uma voz, acho eu, numa fase mais inicial, para o bem e para o mal, não é? Há muita mais visibilidade e às vezes pode influenciar outras pessoas a fazer coisas menos boas, mas depois há outras pessoas que podem influenciar positivamente outras. Isto para dizer o quê? Que o facto de nós conseguirmos que uma Greta Thunberg consiga ir até às notícias significa que houve todo um trabalho de apoio a esta jovem que só foi multiplicado por causa das redes sociais, porque as pessoas começaram a aderir, começaram a ver fotos, começaram a querer fazer igual e acho que hoje em dia os jovens têm muitas mais ferramentas ao seu dispor para se tornarem visíveis e isso vem também... Não é uma geração mais hedonista, nem mais superficial, porque também se acusa muito os jovens de perderem demasiado tempo, se perderem demasiado nas redes sociais e com algumas condescendências à vaidade e nos TikToks e nos Instagrams. Não vejo que seja nem mais hedonista, nem mais superficial, pelo contrário, mais engajada na mudança. Eu acho que também, e é uma das coisas que se fala também no livro Factfulness, que é as pessoas tendem sempre a falar do pior das coisas, não é? Criticar algo negativamente é sempre mais aliciante do que falar tanto das coisas positivas. Eu acho que as redes sociais, sim, têm coisas negativas, mas também têm coisas positivas. Eu poria de igual, temos já que existem, utilizá-las da melhor forma e incentivar as crianças, adolescentes, a usá-las da melhor forma. Acho que hoje em dia existem muitas pessoas que têm ídolos que nunca passaram na televisão e o facto disto conseguir ser possível... o acesso. Completamente, sim. Sim, certo. E por falar em ídolos, tu tens, no tempo do Cousteau, no tempo da Sylvia Earle, não havia redes sociais. Quais são as tuas referências históricas, digamos assim, da história recente? Claro. Bem, a Sylvia Earle, para mim, aliás, ter estado perto da Sylvia Earle na passada sexta-feira na Conferência dos Oceanos, termos estado, sim, no evento organizado pela BCSD e pela EDP, para mim foi algo excepcional, porque eu, quando era miúda, achava que era... Eu via a Sylvia Earle nos documentários, primeiro, mulher, e ser das primeiras a incentivar um grupo de mulheres aquanautas, que era o que ela chamava, que são mergulhadoras, e cientistas, para mim foi uma inspiração enorme e eu lembro-me perfeitamente na altura de pensar que era muito inacessível, tipo, nunca na vida vou conseguir ser mergulhadora, aquilo deve ser uma coisa tão difícil, tão out of this world, mas depois decidi contactar pessoas que são mergulhadoras e realmente
pronto, é preciso ter um curso, como uma licença de carta de condução, é uma licença de mergulhador. Nós, por acaso, partilhamos o mergulho, eu faço mergulho também. Muito bem, não sabia. Sim. Sim, e então, pronto, a Sylvia Earle, acho que é assim a pessoa que me influenciou de uma forma mais cedo, não é? Mesmo que eu não soubesse, não é? Porque depois eu via tanta coisa, aquilo... Sim, o Cousteau era menos cientista, mais cru, não é? Há aqueles, nos anos 50, quando eu mergulhava, ainda sem os BCDs, os Buoyancy Control Devices, os coletes. E, portanto, ele aterrava lá em baixo com os pesos, agarrava as coisas e depois fazia escalada até cá acima, não é? Que remédio. Certo, ele foi pioneiro também Mas do desenvolvimento do próprio mergulho de escafandro. Mas era outro estilo, diferente da Sylvia Earle. Sim, eu acho que sim. Pelo que eu sei dos dois, a Sylvia Earle para mim sempre foi muito mais inspiradora, digamos. Sim, claro. E, portanto, tu sentes hoje, só para também fechar esse tema, que quer as mulheres, e é um tema novo que trouxeste a Sílvia, quer os jovens, outra vez essa categoria, têm o espaço que deviam ter na sociedade, nos centros de decisão. Não sem dúvida. Mais espaço. Sim, sim. Eu acho que, é assim, continuam, eu acho que o espaço está a crescer. Eu, como mulher e jovem, sim, também sou sortuda sou muito sortuda por me convidarem para muitas coisas. Sei que há muitas mulheres jovens que sabem imenso, que também não são tão convidadas porque também se calhar ainda não têm tanta exposição. Acho que devemos tentar variar, tentar não ir chamar sempre as mesmas pessoas. Há imensos jovens mulheres que têm imenso para partilhar. E sim, acho que não dar espaço aos jovens só por serem jovens, mas ouvi-los ativamente, porque estes jovens têm a sua opinião. Não são para ser uma jarra. Exatamente, não é só para também cumprir algo, é uma pessoa que vai lidar com as consequências das nossas tomadas, muito mais do que nós, da nossa tomada de decisão. Se quiseres ter influência na política pública, como dizias, consegues lá chegar, consegues ser ouvida. Eu acho que hoje em dia já existem mais ferramentas para até capacitar jovens para serem ouvidos, isso sim, isso sem dúvida. Se precisa de haver mais, eu diria que quantos mais melhor. Diferentes. E quão confiante estás no futuro? Eu sou uma otimista, ok? E, quer dizer, há dias que eu vou um bocadinho mais abaixo, tipo hoje, por exemplo, hoje acordei, o calor enorme que existia, foi mais um reminder de que as coisas estão mesmo a mudar, mas há dias que eu acordo mesmo com muita vontade e também como o meu trabalho envolve muito ouvir soluções, então eu acho que o facto de eu estar sempre à procura de soluções para problemas ambientais me motiva muito, porque há realmente muitos projetos por aí que se focam na parte da solução ambiental. Por isso, eu acredito que assusta-me. As soluções vão ganhar a corrida dos problemas. Sim, o futuro assusta-me. Isso é algo que está presente na minha vida, mas por isso é que eu também tenho uma missão e um propósito, que é contribuir para a mudança. Sinto-me inspirada pela quantidade de pessoas que estão a trabalhar para combater estes problemas ambientais e foco-me nelas e tento multiplicar essa energia à minha volta, porque acho que também nós próprios influenciamos uns aos outros e inspiramos-nos uns aos outros para combater estes problemas. E, portanto, achas que vamos ter as soluções tecnológicas, o conhecimento, vamos ter o capital financeiro para investir? Resta saber se vamos ter os comportamentos da generalidade dos 8 mil milhões de pessoas do planeta. Sim. Essa dimensão comportamental é uma dimensão decisiva, portanto não basta as empresas terem soluções, não basta termos o conhecimento, termos a política pública, enfim, etc. Depois precisamos da adesão das pessoas. Para essa adesão, e sendo uma comunicadora, Raquel, quais são os aspectos-chave para levar as pessoas ao destino, ao bom destino? A cultura tem algum papel, seja a música, seja o cinema? Ou tu vês, o que é que tu vês que possam ser as alavancas para as mudanças comportamentais? Sem dúvida a educação, e quando eu falo de educação é desde o ano 1, desde que somos bebés, darmos o exemplo. Não podemos dizer faz isto e fazemos outra coisa, ou seja, eu acho que muitas pessoas também da minha idade... Muito o lado informal, a educação não formal. Sim, porque depois inconscientemente nós vamos querer fazer parte dessa cultura, dessa forma de estar na vida. E como é que o mar podia estar mais no currículo académico? E aí, acho que é um ótimo ponto para passar para a parte do cinema, porque infelizmente há muitas pessoas que não estão perto do oceano. É normal, não é? Nós somos um país muito ligado ao oceano porque a nossa costa é enorme e a maior parte das cidades desenvolvem-se aqui na costa. Mas
muitas vezes não há essa conexão emocional com o mar, como há por exemplo, com outra biodiversidade terrestre, porque a biodiversidade terrestre, ou seja, uma floresta terrestre, nós conseguimos vê-la arder. Se alguma coisa acontecer à floresta terrestre, nós vemos que alguma coisa se passa e isso toca-nos. Debaixo do mar, está longe da vista, longe Exatamente, do coração, não é? debaixo do mar, não conseguimos ver que as florestas estão a arder, e estão. Há florestas que estão a desaparecer, florestas marinhas de macroalgas, pradarias marinhas, sapais, diferentes tipos de florestas marinhas que nós temos em Portugal, e que, por um lado, as crianças não estão cientes de que elas existem, e por outro, também não se faz este esforço de criar imagens. Quer dizer, há cada vez mais iniciativas para o fazer. Por exemplo, a Escola Azul é um bom exemplo. A Escola Azul é um bom exemplo de escolas que estão a aderir a este programa para falar mais do oceano nas escolas. Mas lá está, nós somos em Portugal, ou seja, se calhar há certos países que ainda não estão com tanta ação nessa área. É muito curioso, o António Guterres dizia há uns tempos, quer dizer, já longos, numa entrevista, que aquilo que o fez, eu não vou citar de memória, claro, aquilo que o fez entrar na política pública e ter uma carreira política, não é? Foi enquanto voluntário, colaborando num projeto como voluntário, durante o período da faculdade ou antes, ter levado um jovem do interior de Portugal ao mar e ele ter chegado lá e estar a ver o mar pela primeira vez. E aquela comoção de ver o mar pela primeira vez foi o clique que disse, que disse ao António Guterres, não, eu tenho que fazer alguma coisa para que haja mais acesso, enfim, a uma série de coisas que são importantes na vida das pessoas, para que não haja essas assimetrias, que é sobre isso a política, não é? Mas voltando, quer dizer, o mar tem sido muito o balde do lixo da humanidade, porque, como disse, está longe da vista, o fundo do mar está longe da vista, e por outro lado julga-se que é infinito, há uma ideia de infinitude, não é? Sim, sem dúvida. Como é que nós podemos resolver este nó górdio e dar às pessoas, por um lado emotivo, de relação emotiva com o mar, e por outro lado, fazer compreender que não é infinito. Não é? Acho que aí é mesmo informação e tentar chegar às pessoas de diferentes formas. Essa frase do o oceano é demasiado grande para falhar tem sido muito utilizada no início, quando se falava da sobrepesca. O oceano é tão grande, como é que nós vamos sobrepescar? Nós somos tão poucos, entre aspas, não é? Porque vivemos, 70% é mar e 20% é terra, como é que não há suficiente para nós? Mas a verdade é que, em primeiro lugar, nós estamos quando se diz sobre explorar estes recursos, é mesmo verdade, nós estamos a pescar demasiado e não estamos a usufruir de todo este peixe. Há muito resíduo associado à pesca. E há muita pesca acessória, que significa pesca que não é... que é desperdiçada. Que é desperdiçada, exatamente. O que é que são para ti os 2 ou 3 grandes desafios e que podem ter a ajuda de startups nas soluções que temos para resolver no que toca ao mar? Esta década, digamos. Sim. Eu acho que um dos grandes desafios é nós conseguirmos arranjar forma de continuar a ter proteína marinha proveniente do mar, de uma forma verdadeiramente sustentável e regenerativa. Aqui a aquacultura tem um papel, não é? Porque... Sobretudo offshore, é? Não diria sobretudo offshore. Há vários tipos de aquacultura, depende muito de país para país. Há países que faz sentido. Com dietas alimentares equilibradas. Com dietas alimentares equilibradas, sem resíduo, ou seja, uma aquacultura que não polua. E para isso nós temos de ter dados sobre o tanque, temos de saber exatamente os peixes que estão lá, a ração que estamos a dar. E também às vezes o próprio sistema tem de ter mecanismos de reciclagem de nutrientes incorporados, que às vezes até pode ser algas ou outras espécies que estão no tanque. Circular. E ser circular. Portanto, a aquacultura um tema, ou a alimentação um tema, proteína animal. Sim, a alimentação humana e animal também, porque sim, a poluição, e aqui vou desviar dos plásticos, porque eu acho que os plásticos já são muito, muito falados, mas também a poluição invisível, químicos artificiais que desaguam no mar, seja através de fertilizantes químicos que são nocivos para o ambiente, porque depois com a água, com a chuva vai parar ao mar,
E a agricultura, nomeadamente a política agrícola comum, tem um papel. Sim, ou seja, lá está tudo conectado ao oceano. Tudo vai parar ao oceano, independentemente de nós acharmos que a agricultura é uma coisa. A agricultura tem imenso impacto no planeta Terra como um todo. E os fertilizantes é um exemplo, mas não só. Por exemplo, o facto de nós estarmos a desflorestar para fazer uma produção intensiva vamos dar o exemplo da soja, nós estamos a destruir floresta, a destruir os nossos amigos da descarbonização natural e estamos a colocar mais carbono na atmosfera, que depois vai ter vai ter consequências no mar, com um oceano mais ácido que vai impactar. Ou seja, está tudo ligado. Eu acho que nunca podemos olhar para estas atividades económicas isoladas, porque está tudo ligado. Faltava alguém que mandasse no mundo, não é? Porque essas vidas integradas e sistémicas precisavam Sim. de alguém que pudesse ser o maestro ou a maestrina É das muito soluções difícil. globais, não é? Por um lado, isso nunca vai acontecer, não é? Senão seria uma ditadura planetária. Por outro lado, temos de apelar a isso que tu dizes, a emoção, a educação. Nós, como um todo, temos de ter uma consciência coletiva de como lidar com o nosso planeta Terra, como usá-lo da melhor forma. Vai dar um contributo e vai dar um salto no que toca à economia azul. Portugal tem tido essa promessa, tivemos agora a Conferência das Nações Unidas recentemente em Lisboa, sobre os oceanos. Achas que estamos bem posicionados para sermos um player, como se diz, a nível mundial, neste tema da economia azul e de sermos inovadores? Sim, eu acho que sim, eu acredito que sim. Temos o talento, temos o recurso, temos o acesso e temos também a ciência. Acho que tu dizia bem, nós sempre tivemos uma relação próxima com o mar, mas acho que era uma relação predatória, era de ir buscar caçador, não era de jardineiro. Exatamente. Neste momento eu acho que nós estamos a olhar para o nosso mar como um recurso renovável, ou seja, na parte dos recursos biológicos, ir buscar os recursos a uma velocidade suficientemente que respeite exatamente. E, por exemplo, na área da biotecnologia marinha, às vezes nós não precisamos de uma grande quantidade de organismos. Vamos buscar um organismo e depois em laboratório conseguimos trabalhá-lo e até replicar só alguns componentes. As soluções de base natural são sempre preferíveis? Sim, sem dúvida. As soluções de base natural são... Eu acho que as soluções de base natural são, acima de tudo, soluções inspiradas na natureza. E a natureza já teve tantos anos de evolução, chama-se a biomimética, não é? Nós tentarmos mimetizar a natureza. A natureza, sem nós, funciona bem. Por isso, é tentar perceber como é que nós conseguimos utilizar os ensinamentos da natureza a nosso favor. Claro. Não, é por isso que eu sempre vejo aqueles nanorobôs para desempenharem a função das abelhas, para a polinização, desenvolvidos nos melhores laboratórios do mundo. Nós não precisamos nada até de abelhas, nanoabelhas, precisamos de conservar as abelhas. Exatamente, em primeiro lugar conservar, porque é muito mais difícil fazer um plano B do que conservar o plano A, não é? E restaurar o plano A. Sim, sem dúvida. Raquel, obrigado por esta conversa, boa sorte com o que aí vem, de investimento em startups e fazermos votos que tenham imenso sucesso no vosso portfólio, porque precisamos deles para termos um planeta melhor no futuro. Muito obrigada, João, pelo convite. Obrigado.